E aí, família, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pela demora desse tutorial, pois ocorreram muitas coisas ruins para que não houvesse tempo, né, de eu estar produzindo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, mas chegamos ao dia. Eu vou separar, né, entre pele e barba, como eu falei. O cabelo vai ser a mesma coisa da barba, então não há necessidade de eu fazer um do cabelo e um da barba, então eu vou fazer só o da barba, que eu achei muito mais legal, né, para estar explicando e muito mais fácil de entender. Pois é a mesma coisa, família, a mesma coisa. É até para cabelo e barba, tipo, lisa também, não é só afro, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu comecei com um lápis base, eu preferi utilizar o marrom. Tem ocasiões que eu utilizo canela, mas é bem raro, viu? É bem raro mesmo. No vídeo lá do Tupac, que eu ensinei também como colorir pele morena, eu ensinei de outra maneira, outro segmento, né, de cores. Mas nesse daí eu preferi estar utilizando esse segmento, pois foi um tom mais escuro, galera. Foi um tom muito diferente do que o do Tupac. O do Tupac foi um tom mais alaranjado. Esse foi um tom mais puxado meio pro roxo, pro marrom escuro e até pro sépia também. Mas eu não utilizei muito sépia, por incrível que pareça. Comecei passando bem de leve o marrom, só para fazer a base mesmo. Galera, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Vocês que querem aprender a colorir melhor, deixar a pintura uniforme e tal. A pintura nada mais é que várias camadas, uma por cima da outra. Não adianta você pegar uma cor só, deixar tipo claro em lugares claros e apertar em lugares escuros. Não, não é isso. Ó, pode perceber, agora eu comecei a passar um rosa claro, que era para ele fixar com o marrom e assim fazer uma camada um pouquinho mais grossa. Esse é o esquema, galera. E tem que ter paciência. Se você não tiver paciência, não queira aprender o realismo. Que nem eu já disse muitas vezes aqui no canal também. Parta pro estilo anime, mangá, pois é bem mais fácil, bem mais prático, bem mais rápido e não há você não vai perder tanto tempo. Não digo perder, mas ficar tanto tempo em um desenho, beleza? Voltei a passar um marrom escuro para demarcar áreas escuras, para mim não me perder, né? Não é que foi necessário fazer isso. Como tinha muita camada de cor, eu preferi estar utilizando um marrom escuro para fazer essa parte. E família, vai ter partes que eu vou acelerar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo de ver, né? Pois eu só quero passar algumas dicas e dizer como é que eu fiz essa tonalidade de pele. É Bordeaux, o nome desse lápis que eu tô passando aí nesse exato momento é Bordeaux. Eu sempre confundo ele com o Canela, mas o Canela é um lápis que eu não fico sem. Eu dei sorte de ir numa papelaria aqui da minha região e encontrar vários avulsos por R$1. Então eu já adquiri todos lá da loja e vai ser difícil de eu ficar sem. Tô passando marrom escuro para demarcar essa área escura, né? Foi uma área muito feia dessa referência, mas como na referência tava assim, temos que reproduzir ela no papel. Aí eu peguei um salmão, o meu toquinho, né, o meu guerreiro aí que já fez muito desenho aqui do canal, e comecei a misturar o rosa claro com marrom escuro. É marrom, né? Não é marrom escuro, na verdade. É só marrom. Comecei a misturar os dois, passando de uma forma bem suave, não apertando muito. Só apertei um pouquinho ali porque era bem forte aquela parte. Dá a impressão que eu tô apertando, mas eu não tô apertando. É que é o meu jeito mesmo. Como o desenho era muito grande, se eu ficasse fazendo bem de bolinhas ou bem pequena, ficar pintando pequenas áreas ia demorar pra caramba. Aí eu peguei um carandache só pra marcar algumas áreas, né? É um canela marrom, canela marrom, qualquer um dos dois. Não tem nome esses lápis, né? Tem um nome em inglês, só que eu não vou me recordar agora. Só para fazer pequenos pontinhos, como se fosse poros. Essa referência aí do LeBron James foi uma referência bem esquisita, bem diferente, que eu amei o resultado, eu amei a experiência e eu quis reproduzir igualmente, da mesma maneira. Então eu peguei esse lápis e comecei a fazer pequenos riscos. Eu vi a pontinha dele agora. É como se fosse uma areia. Aí eu peguei o Bordeaux, no caso, né? Comecei a fazer a mesma coisa. Eu ensinei a fazer isso daí no tutorial do Capitão América também. Naquele tutorial que eu ramelei na edição, né? Eu não sabia editar direito.
mas é a mesma ideia. É o mesmo estilo de referência, mas bem detalhada mesmo. Peguei um lápis, é um estilo de marrom meio sépia, né? É um marrom muito forte que eu tenho aqui do Marco Renoir. E comecei a marcar a mesma coisa que eu marquei lá, fiz os poros com areia e com marrom, bordô. Eu fiz com esse marrom escuro também, onde tem bastante sombra. Aí eu pulei aquela parte da testa, esqueci de falar isso no começo, mas eu pulei essa parte da testa porque foi algo que eu arrumei depois, eu consegui arrumar depois. Eu não me recordo em qual parte do vídeo, mas eu deixei legal essa parte. E foi uma parte que na referência tava assim, eu apliquei ela no papel, não gostei, algumas pessoas falaram, mas não teve o que fazer. Não teve o que fazer mesmo, por isso que eu decidi pular ela. Passei um pouquinho de branco para dar uma mesclada, né? Esse branco da Policromo da Faber-Castell é muito bom mesmo. Me arrependo de ter adquirido apenas um. Peguei o marrom Carandache, fui apertando um pouquinho sobre o marrom da Faber-Castell normal e o outro, né, Marco Renoir, para fazer uma mistura para os poros não ficar muito destacado, muito estancado, sabe? Fui passando de leve esse lápis. Aí vem a parte que eu mais adoro fazer, galera, que é a parte dos poros brancos. Sim, eu faço muitos deles com a borracha elétrica, algumas eu faço com caneta Posca, mas nesse daí eu utilizei muito, mas muito mesmo, a borracha elétrica. Voltei com o lápis, né, aquele meio areia. Esses lápis da Carandache é muito bom. Fazendo só a base ali. Você pode utilizar o areia Faber-Castell, sem problema. Eu não utilizei o meu porque eu só tenho um, ele tá meio pequenininho. Aí peguei o salmão, dei uma mesclada nos dois de novo. Voltei com a borracha. Deixei a ponta bem fina da borracha, da mesma maneira que eu já ensinei aí no canal a como você deixar a ponta do lápis com a lixa de unha, né? Lixar ela de lado, fiz a mesma coisa com a borracha. Pra fazer as partes bem... aqueles poros bem pequenininhos mesmo. E eu gosto de fazer a pilha dessa borracha tava bem fraca no dia, então isso me ajudou bastante porque não tirou tanta cera assim do lápis. Isso me ajuda muito. Eu deixo até pilha velha aqui para quando eu quero fazer esse estilo de efeito, porque quanto mais forte a pilha tiver, mais forte a borracha vai rodar, por mais que você aplique ela de maneira fraca, né? Aí vim com a caneta Posca, fiz apenas algumas bolinhas para destacar um pouco mais os poros. Eu não gosto de fazer poros com caneta Posca, eu prefiro a borracha. Mas nesse daí não teve como escapar, pois tinha poros muito fortes. Voltei com a borracha elétrica, né? Eu usei muita borracha nesse desenho. E também utilizei aquela borracha manual para fazer um efeito de apagadinho. Eu poderia ter pegado o lápis branco, né, e ter feito esse efeito, mas às vezes eu gosto de uma borracha também. Essa eu só utilizo para isso. O cabelo não é muito importante, pois eu vou ensinar a fazer a barba, como eu já disse aí. Então eu pulei essa parte aí do cabelo. Pode perceber, nessa parte aí é um pouquinho mais escuro, então eu já resolvi apertar um pouquinho mais o marrom. Passando bem de leve, sem pressa. Aí peguei o canela, fui passando também, né? E pra quem não sabe, essa tonalidade canela eu utilizo em todo tipo de pele, todo tipo. Ou seja, você vai ter que, se você quiser seguir mesmo no realismo, você vai ter que comprar caixinhas que contenha ela, o salmão, o areia. Esqueçam essa de usar areia, galera. Eu não gosto de ficar utilizando areia, mas é bom também. Areia, salmão, canela, marrom, rosa clara e rosa chiclete são a base para o realismo. O preto
podem perceber, eu nem utilizei preto ainda. Só no cabelo aí que eu pintei. Passei o salmão aí pra dar aquela mistura, né? É que nem eu digo, o segredo é camadas de lápis. Podem perceber, já passei 2 camadas aí. Terceira com o salmão. Nessa hora, o desenho ele já fica... Se você pegar a borracha elétrica e só relar, ele já vai destacar os poros, né, da pele, se você quiser fazer. Mas eu gosto de aplicar sempre mais para a pintura ficar uniforme. Peguei o canela, não é o canela, é o Bordeaux, eu sempre confundo os dois. Nessa referência ele tinha aqui meio uma demarcação nessa área, tava bem quadradona mesmo, fui apertando, né, em algumas partes. O Bordeaux ele nada mais é que o marrom com um pouquinho do laranja. Esse Bordeaux, né, eu tenho um Bordeaux aqui que não é assim não. Mas é o que está escrito nesse lápis, eu tenho 3 desses e os 3 é a mesma ponta, só um outro que é da linha antiga da Faber que não tá nessa tonalidade. Esse marrom que eu utilizo é da ponta fina, por isso que ele tá pequeno, eu utilizei apenas para marcar o risco ali do fone. Peguei a caneta nanquim, ó, para não me perder. Ao invés de utilizar o lápis preto, olha aí o segredo, ó. Voltei com o lápis marrom, ó, da ponta fina. Bordou de novo. Para fazer esse desenho, você só vai precisar do Bordeaux, canela, marrom, areia. Se não tiver areia, não tem problema. Você pode usar rosa claro no lugar. Laranjinha para dar um destaque melhor. Eu utilizei laranja ali na testa, eu não mostrei porque eu cortei essa parte. Mas laranjinha só para utilizar naquela parte ali. E um preto, já era. Já te ajuda bastante. Estou passando um pouquinho do canela por cima para deixar a pintura mais homogênea. Esse daí é aquele marrom que eu utilizei para fazer os poros. Eu gosto da Caran d'Ache porque é um lápis que você não precisa fazer muita força para ele ser aplicado. Se você tiver o Super Soft, tiver essa cor, acho que lançou a linha de 48, eu acho, da Super Soft, que deve ter essa cor, não sei, não me recordo, porque eu não tenho essa quantia de lápis. Você pode estar utilizando ela também, porque ela é um lápis macio, que é aplicado muito bem. Eu utilizo bastante lápis assim para fazer esse tipo de efeito, né? Fui fazendo em forma de risco mesmo. É que nem eu disse lá na postagem, esse desenho ele não é pintura uniforme, bonitinha, lisinha e tal, por causa da referência. Aí eu fui passando um Bordeaux, não me esqueci do nome dele, na raiz do cabelo, né? Fazer aquela mistura. E eu vou contar um segredo pra vocês. A minha maior dificuldade nesse desenho foi o quê? A testa, aquela parte da testa, que me desanimou bastante, mas depois eu consegui arrumar. E a tatuagem dele, foi as 2 piores partes desse desenho. A tatuagem, eu tive que estudar, só pra vocês terem uma ideia. Eu tive que baixar umas fotos dele, virar ela um pouco, mexer na edição da foto pra tatuagem destacar, porque era a referência original estava muito estourada, então não me ajudou. Nada mesmo. Aí eu fui fazendo os efeitos de poros também com a borracha elétrica. Utilizei ela no cabelo também. Essas bolinhas mais claras no cabelo que vocês estão vendo, foi feitas com ela também. Por isso que eu falo, adquirem materiais profissionais. Essas borrachas, galera, pra vocês terem ideia, naquele aplicativo Wish, tem borracha dessa daí de R$6, que faz a mesma coisa. Pra quem segue a Sheila Giovanni no Instagram, ela mostrou lá também aquela borracha. Eu ia adquirir uma daquela, só que como eu já tenho 3, aí já é exagero, né? Eu prefiro gastar com outra coisa. Mas é barato, então ajunta aquela mesada do pai de vocês, que o pai de vocês dá. Vocês que trabalhem, guardem um dinheirinho, R$100 para investir nos materiais legais, porque vai melhorar muito.
Espero ter ajudado com esse vídeo, família, de todo o meu coração. Fiquem agora com o resultado final aí, ó, como ficou. Ficou muito legal esse desenho. E é nóis. E fiquem atentos aí que vai estar vindo tutorial de barba. E eu vou deixar para fazer tutoriais de maneira diferente agora. Na hora que eu estiver desenhando, eu vou parar e vou gravar igual eu fiz do Capitão América. Porque narrando assim eu não gosto. Eu acho que é mais complicado. Eu prefiro fazer eu prefiro fazer na hora, né? Do desenho. Fechou? Então é isso, família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis.